No século VI a.C., o Reino do Norte de Israel passava por um período turbulento marcado por guerras e invasões. E o contexto histórico é essencial para a compreensão da história de Jonas, o profeta que Deus sentiu. A nação estava dividida entre os reinos de o Norte e o Sul, Israel, e o clero de profunda influência judaica e a vida dos israelitas, que muitas vezes se desviaram dos caminhos do Senhor. Jonas, filho de Amitai, foram chamados para uma missão que ultrapassou as fronteiras de Israel e revelou a misericórdia de Deus. Até mesmo o sinal orientador para Colombomias é uma ironia significativa. As pombas são frequentemente associadas à paz e à pureza, mas a missão de Jonas incluía o pronunciamento do julgamento sobre Nínive, a capital da Síria, uma nação conhecida por seus círculos e violência. Esta ironia reflete a complexidade da missão profética e a natureza surpreendente dos planos de Deus. O contraste entre o significado do seu nome e a sua relutância em cumprir o chamado divino. A tensão entre a vontade humana e o de Deus e o significado da verdade e da fé acrescenta outra camada de profundidade para a narrativa, representando a fidelidade e veracidade das características essenciais do caráter de Deus. E Jonas é, portanto, um caminho de reconciliação-fidelidade para desviar a trajetória de Jonas de seu chamado para sua obediência forçada e ilustra a luta constante entre a verdade divina e a resistência humana. Este período também foi marcado pela dominação assíria do Reino do Norte. Um dos impérios Subcassier de Asíris foi reconhecido pela sua brutalidade na conquista, o que tornou a missão de Jonas ainda mais difícil e inexplicável aos olhos dos israelitas. Por amor de Deus, em seus intermináveis versos, o invejoso achajau Jonas que eu herdia ao demônio invejoso estava disponível até para o mais perverso no dia comum. Quando estava ocupado com seus afazeres, a palavra vinha a ele diariamente. O Senhor, com instrução clara e direta, a palavra do Senhor veio de Jonas para Nínive, a grande cidade, e clame contra ela, pois a maldade deles me atingiu. Jonas 1:2. Esse chamado inesperado interrompeu a rotina de Jonas e marcou o início de uma jornada que mudaria para sempre. Sua indecisão, com a qual Jonas começa uma palavra poderosa e imperativa, surge-se esta frase, carregada de significado espiritual. Não é apenas um convite, mas o comando de Deus do convite representa a urgência e importância da missão que Deus confiou a Jonas. A Bíblia para nos mostrar que quando chegar o momento de transformação e propósito vem, vá para Nínive, grande vida, e clame contra ela. Jonas 12 diz: Senhor, esta ordem divina não deixa espaço para dúvidas ou hesitações, mas operação, ação imediata. Nínive, a cidade para onde Jonas foi enviado, era famosa por sua imensa riqueza e poder, mas também por sua grande maldade. A Bíblia descreve Nínive como uma grande cidade cheia de maldade, cuja maldade chegou a Deus. E a reputação de Nínive como centro de idolatria e violência era bem conhecida entre os israelitas, que a tarefa de pregar o arrependimento a tal cidade foi violada, e isso parecia injusto, perigoso, mas quase impossível. Historicamente, os assírios que governaram Nínive eram notórios pela sua circularidade e brutalidade na guerra. Suas relações públicas incluíram torturas horríveis e massacres impiedosos, deixando um legado de terror entre as nações conquistadas. Comparando o chamado que Jonas pregou aos assírios com os da história dessa época, enfatiza a coragem necessária para enfrentar pessoas tão hostis, mas Deus, em sua infinita misericórdia, opta por mostrar compaixão até pelos mais cruéis, provando assim que seu amor e sua graça são universais. Este chamado desafiou Jonas a sair da sua zona de conforto e submeter-se ao retorno divino, independentemente das suas próprias reservas. A obediência a Deus muitas vezes exige que alguém faça desafios incertos e opacos, mas em vez de obedecer imediatamente, Jonas tentou fugir, Tarsis, mostrando sua oposição ao plano de Deus. Decida, tentando evitar o confronto com os próprios medos e preconceitos, escolheu Jope, um porto mediterrâneo, como ponto de partida para sua fuga. Embarcando em um navio na direção oposta, Porcelaus representou para Jonas um refúgio distante, um lugar onde ele conseguiu escapar do plano divino. Suas tentações de fugir para Tarsis simbolizam a resistência humana ao plano de Deus, mas Jonas optou por fugir para Tarsis, longe da face do eterno. Jonas 13, revelando o retorno de Juense de Suense. De Suense, o porto de onde Jonas partiu era um lugar importante na narrativa bíblica, era um dos portos principescos da antiga Palestina, facilitando o comércio e as rotas marítimas, o que demonstrava a soberania irresistível de Deus sobre a vida de Jonas, da qual Jonas tentou escapar. A missão divina ao navio que o levou a Tarsis, veio uma grande tempestade. Essa tempestade não foi um milagre de Deus.
Mostrando que seu retorno não poderia ser ignorado, ondas violentas e ventos furiosos foram enviados para atrair a atenção de Jonas e dos marinheiros. A Bíblia descreve esta cena com intensidade, mas o Senhor desferiu um grande golpe e Mareum descobriu no mar. O navio ameaçou quebrar. Jonas 144. Esta ação destaca a soberania de Deus sobre a criação e sua capacidade de usar até mesmo a natureza para acumular seus desígnios. Marinheiros experientes usaram aos erros do meio ambiente. O caos começou a invocar cada um de seus deuses, procurando desesperadamente uma maneira de salvar o navio e suas vidas. A reação dos marinheiros ressalta a seriedade da situação. Seu Deus. Jonas 155. Este contraste enfatiza a indiferença de Jonas ao seu chamado divino e as consequências de seu voo. À medida que a tempestade se intensificava, os marinheiros zarparam a navio e Delil firmou o navio. Esta ação desesperada mostrou a gravidade da situação e a determinação dos marinheiros em fazer tudo ao seu alcance para sobreviver, mas a tempestade continuou implacável, um sinal para o clã. As próprias histórias, mas sim na solução do problema espiritual que causou a tempestade. Jonas, o profeta que fugiu de Deus, foi o principal causador dessa confusão. Um pouco mais tarde, os marinheiros descobriram que Jonas concordou-se Deus na esperança de que ele pudesse ajudá-lo a salvar. Despertar. Jonas simboliza um momento de confronto espiritual onde ele não poderia mais evitar a realidade de sua desobediência. Em vez disso, lavanda. A sexta oração enfatiza a necessidade de Jonas enfrentar sua responsabilidade e o poder da oração em tempos de adversidade. Quando o mar lançava a sorte para descobrir a causa da tempestade, a sorte recaiu sobre Jonas, que o revelou como o antigo beco sem saída. Para tomar decisões ou discernir o retorno divino consiste em atirar objetos como pedras, ossos ou pedaços de madeira marcados com símbolos. O resultado foi interpretado como uma mensagem ou resposta de uma forma orientada para o ônibus de acreditar que Deus está no controle do resultado dos feitiços, revelando sua vez através deles. Há várias referências ao uso de lotes em a Bíblia para decisões importantes. Por isso, os israelitas usaram Joshauri de divisão 100 e os discípulos lançaram sortes para identificar Matias como seu apóstolo para substituir J. Iscariotes. Atos 12, 26. No caso de Jonas, os marinheiros lançaram sortes para determinar uma pessoa adequada para um apóstolo perigoso. Este momento de revelação foi decisivo porque forçou Jonas a confessar sua identidade e a verdade sobre sua fuga de Deus. Ele lhes disse que sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas 19. A confissão de Jonas e o reconhecimento de sua culpa foram passos necessários para resolver a tempestade e mostraram que encarar a verdade e admitir os próprios erros é essencial para a redenção. Os marinheiros, assustados com a revelação de Jonas, perguntaram-lhe o que deveria fazer. Acalmar a tempestade. A resposta de Jonas foi direta e ele sussurrou aos marinheiros para jogá-lo no mar porque ele reconheceu que a tempestade era um resultado direto de sua desobediência. Pegue-me e jogue-me no mar. Este ato de auto-sacrifício simboliza a excitação de Jonas sobre sua culpa e compulsão para submeter-se ao retorno divino. Os marinheiros, inicialmente relutantes, acabaram cedendo e jogaram Jonas ao mar. Este acontecimento dramático, que imediatamente parou a tempestade, serviu como um poderoso testemunho da soberania de Deus, não só para Jonas, mas também para os marinheiros que testemunharam o milagre, que no final de Jonerolute, que estavam no controle absoluto de todos os acontecimentos. Pegou Jonas e jogou-o no mar, e a fúria do mar parou. Jonas 1115. A tempestade e sua subsequente diversão foram sinais claros da presença divina e da necessidade de jogá-lo. Os mares e a fúria do mar pararam. As tempestades de Jonas 1115 e suas decepções subsequentes foram sinais claros da pressão divina e Jonas necessitarem de Rosa de Marinucci profundamente com um milagre que veio vê-lo oferecendo sacrifícios e fazendo votos ao Senhor, reconhecendo sua grandeza e seu poder. Este momento da conversa dos marinheiros sublinha o padrão universal de Deus, que se dirigiu não só à elite de Israel, mas também aos gentios. Estes homens foram obrigados a temer muito ao Senhor, trouxeram o sacrifício do histórico de Jonas ficção, portanto, não estavam relacionados apenas ao profeta e a Nínive, mas também como Deus. Ele pode usar qualquer situação para demonstrar sua glória e atrair pessoas para que seja lançado ao mar por marinheiros engolidos pelo desígnio de Deus de Jona 2. Este evento, que poderia ser percebido como um castigo, era na verdade uma expressão da misericórdia divina. Dá a Jonas a oportunidade de refletir sobre sua
Ações e buscar a compreensão da trajetória do Senhor. Um peixe grande a ser engolido. Jonas e Jonas ficarei na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 117. Esse período na barriga do peixe simboliza a jornada da especiação. O jornada do Especion cumprindo sua missão com uma nova compreensão do desígnio divino. São 3 dias e 3 noites que Jonas passa na barriga de um peixe, rico em simbolismo bíblico. Esse período de aprisionamento e escuridão está ligado ao tempo de provação que Jesus vivencia bem entre a ressurreição de Jonas e a sua própria ressurreição. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe grande. O Filho do Homem passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe grande, 3 noites no ventre da terra. Esta associação tipológica enfatiza a importância do sacrifício e renascimento espiritual na história de Jonas. Aqui vai uma observação importante. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar um like. Um vídeo maravilhoso sobre o peixe. Jonas fez uma oração de compreensão e louvor a Deus considerando sua soberania e misericórdia, pedindo salvação, e expressei gratidão pela graça de Deus em minha angústia. Eu ouvi minha voz. Jonas 22. Esta oração é uma canção de desespero e esperança que reflete a jornada emocional e espiritual de Jonas, desde a desobediência até a reconciliação com Deus, até um humor sincero, e sua oração mostra que mesmo os momentos vividos com Jonas na barriga do peixe também servem como lembrete da fidelidade de Deus em ouvir e atender às orações dos ensinamentos, mesmo quando Jonas tentou fugir de sua presença. Permanecerei fiel como meio de sua redenção, mas lhe oferecerei sacrifícios com um grito de ação de graças. Cumprirei as promessas que fizeram a salvação do Senhor. Jonas se transformar na barriga de um peixe. O Senhor tentou o peixe a vomitar Jonas em terra firme, mas Jonas foi vomitado na praia, pronto para uma nova etapa de sua vida. 210. Esta libertação significa não apenas a sobrevivência física de Jonas, mas também sua renovação espiritual. Pregando a palavra do Senhor na cidade de Nínive foi dirigida a Jonas. O segundo à esquerda está para Nínive, a grande cidade e o público de lá. O que eu te ordeno. Jonas 312. Este segundo chamado enfatiza a paciência e a graça de Deus, que oferece novas chances até mesmo para os incêndios que falharam na primeira vez. Para a vez de Nínive foi para a cidade, uma vasta metrópole cheia de iniquidade. A pregação determinada de Jonas da mensagem de a transformação de Deus é evidente em sua disposição de avançar para os amigos do medo e do redaspôs. Essa obediência mostra seu crescimento espiritual e sua compreensão da importância do cumprimento da volta de Deus. Depois de chegar a Nínive, ele começou a pregar a mensagem de Deus, que alertava sobre a destruição iminente da cidade caso o impenitente Jonas demorasse o primeiro dia de caminhada, perto de Nínive, cidade. Comunicou e disse que mais 40 dias e Nínive será destruída. Jonas 34. A coragem de Jonas aprende a pregar do poder ao exército. Sua fé na soberania de Deus. A sua pregação direta e urgente refletia a seriedade da mensagem divina e a necessidade de abertura imediata. Símbolo tradicional de tristeza e arrependimento, o povo de Nínive acreditava em Deus, jejuava e vestia-se de saco, dos mais velhos aos mais novos. Jonas 35 é um movimento de aprendizagem coletiva. Enfatiza a eficácia da pregação de Jonas e a receptividade dos ninivitas à mensagem divina ou ao rei de Nínive. Eles ouvem as palavras de Jonas, vindas de seu tigre da humilhação e do aprendizado profundo. Ele ordenou o jejum de toda a cidade, incluindo pessoas e animais, exortando todos a zelosamente invocar a Deus e renunciar à sua voz maligna, mas não o fez em reunião pública com um grande público que homens e animais, bois e ovelhas nada provam. Não pastar nem beber água. Jonas 37. Esse decreto real fortaleceu a seriedade do medo e a busca pela misericórdia de Deus. A transformação da misericórdia infinita. Ele decidiu poupar a cidade da destruição de Deus. Ele viu que eles estavam tão nervosos e que estavam voltando de sua voz do mal e sua vontade de perdoar. Acenderam que ele se voltou para ele com sinceridade e compreensão após a resposta extraordinária do povo de Nínive e o perdão de Deus. A aparição de Jonas foi ainda mais. Jonas em O Cardof disse. Reagiu com desgosto e raiva, esperando a cidade a ser destruída como uma vingança justa por seus pecados. Em vez disso, ele viu como a misericórdia de Deus direciona a Deus, que ele previu tal resultado desde o início e, portanto, fugiu para Tarsis. Porque ele sabia que tu és um homem compassivo e misericordioso, Deus, lento em irar-se e cheio de bondade, que captura o ímpio. Jonas 42. Esta confissão de Jonas mostra seu profundo conhecimento do caráter de Deus, mas também sua resistência em aceitar a grandeza da misericórdia de Deus.
Que os pecadores de Deus pudessem encontrar perdão em sua frustração, Jonas pediu a Deus que tirasse sua vida e preferisse a morte à salvação de Nínive. Agora pneu eterno minha vida, pois a morte é melhor para mim. Jonas 4:3 não conseguiu conciliar seu desejo de justiça com a realidade da graça divina de Jonas. Ansiedade reflete a luta comum entre os crentes com o sistema em ter a extensão do amor e misericórdia de Deus. Calma, Deus responde em aceira: você está fazendo a coisa certa sobre o cansaço. Jonas 44. Esta pergunta não apenas desafiou Jonas a pensar sobre a sua atitude, mas também abriu a porta para uma lição profunda sobre compaixão e empatia. A resposta de Jonas a esta pergunta revela muito sobre a sua compreensão limitada da misericórdia de Deus e a sua luta para aceitar que a graça de Deus está disponível. E todos, independentemente do seu passado, após manifestarem o seu descontentamento pela misericórdia demonstrada a Nínive, Jonas retirou-se da cidade e construiu um abrigo aguardando o que aconteceria na cidade no dia seguinte. Na cidade neste dia, Deus em sua compaixão fez crescer a planta para dar ofuscou Jonas, dando-lhe sombra e escapando do calor intenso. O Senhor Deus fez crescer uma planta que se moveu sobre Jonas para sombreá-lo sobre sua cabeça e remover sua massa sólida. Jonas 46. Este ato de bondade de Deus ofereceu conforto temporário a Jonas, mas também preparou o cenário para uma lição mais profunda de compaixão e empatia. Jonas ficou muito satisfeito com a planta, agradecendo-lhe pela pausa, porque na manhã seguinte Deus interveio. O pote que ele arrancou deixou a planta seca, mas no dia seguinte Matrá de Deus carrega o pote que comeu o Rissim e o Rissim secou. Jonas 47. Esse recomeço inesperado vai para Jonas quando ele foi exposto ao calor. O vento opressivo e leste tornou a situação ainda mais incômoda para ele. Quando a usina foi destruída e sob o calor intenso Jonas desejou a morte novamente porque acreditava que era melhor morrer do que fez com que o vento quente soprasse do leste. O sol bateu num instante a cabeça do Jonas. Quando ele desmaiou, ele pediu a morte e disse que a morte é melhor para mim do que a vida. Deus não confrontou Jonas com esta pergunta provocativa, enfatizando a sua compaixão pela planta e ignorando a importância da misericórdia de Deus para com Nínive. Deus disse a Jonas: você faria bem em estar cansado por causa do risco. Ele respondeu: você faria bem em ficar com raiva até a morte. Jonas 49. A resposta de Jonas revela sua incapacidade de ver além do seu próprio sofrimento e reconhecer a grande lição que Deus estava tentando lhe ensinar sobre compaixão e empatia. Deus usou uma planta e um copo para ilustrar o problema. A importância da misericórdia e da compaixão não é só para Jonas, mas também para toda a cidade de Nínive. Ele explicou que assim como Jonas cuidou da planta, Deus cuidou do povo de Nínive, uma cidade cheia de santim de areoito que sem sua esquerda e muitos animais. E o Senhor disse: tenha piedade de Rissim e eu não teria piedade de Nínive. Uma grande cidade com mais de 120.000 habitantes que não sabem distinguir grandes animes de do verdadeiro. Jonas 4.101. A comparação destaca a diferença entre a perspectiva limitada de Jonas e a imensa misericórdia de Deus. A história de Jonas culmina numa profunda reflexão sobre a misericórdia e compaixão de Deus, desafiando o profeta e reavivando a sua própria compreensão dos seus atributos divinos. Deus usou a planta e a experiência de Jonas para ensinar uma lição poderosa sobre a importância de cuidar de todos os seres humanos, independentemente de seus pecados ou falhas. E o Senhor diz: tenha misericórdia de Rissim, tenha piedade de Rissim. N1. A retórica da pergunta deixa claro que a compaixão divina não conhece limites e que Deus deseja que todos cheguem ao entendimento. A conclusão da história de Jonas nos deixa com uma forte mensagem teológica sobre a natureza de Deus e sua relação com a misericórdia de Deus. Compreender até mesmo os piores pecadores é um tema central que permeia toda a narrativa. A relutância em aceitar esta misericórdia para Nínive serve como um lembrete das nossas próprias fraquezas na compreensão plena da graça divina. A história nos convida a refletir sobre nossas atitudes e a estender a mesma compaixão da Deus a uma teologia do Novo Testamento onde a graça é redenção. É fornecido a todos os que acreditam que Jesus usou a experiência de Jonas como metáfora para sua própria morte e ressurreição, 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 ressurreição. Obediência, porque como Jonas eu permaneço 30 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho de homem também cai 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mateus 1240, esta conexão tipológica. Ao longo da Bíblia, assim como Jonas se escondeu para receber a compaixão de Deus de acordo com o nível, muitas vezes somos rápidos em julgar e lentos em perdoar.
A narrativa nos impede de pensar em como podemos ser mais compassivos de acordo com o nível, e não ser misericordiosos. Como seu Pai misericordioso. Lucas 636. Isso não nos convida a estender a graça e a compreensão em nossas relações diárias com nossas próprias experiências de fé que isso pode nos dar. Muitas vezes, como Jonas, podemos fugir dos desafios de Deus. Seja por medo, dúvida ou desobediência, a história encoraja-nos a confiar na sabedoria de Deus e a aceitar a sua orientação, mesmo quando não compreendemos totalmente os planos de Deus. A história de Jonas nos lembra que Deus está sempre presente, pronto para nos ajudar. Nos conduz de volta ao caminho certo, não importa o quanto tenhamos concebido. Em última análise, a história de Jonas nos leva a aprender como podemos ser agentes de mudança em nosso mundo. A pregação de Jonas nos guia da mesma forma que somos chamados a compartilhar a mensagem do amor e da graça de Deus com os outros, sendo luzes no meio das trevas. Você é a luz do mundo. Rissem secou Jonas 47. Esse recomeço inesperado vai para Jonas quando ele foi exposto ao calor. O vento opressivo e leste tornou a situação ainda mais incômoda para ele quando a usina foi destruída e sob o calor intenso Jonas desejou a morte novamente porque acreditava que era melhor morrer do que fez com que o vento quente soprasse do leste. O sol bateu num instante a cabeça do Jonas. Quando ele desmaiou, ele pediu a morte e disse que a morte é melhor para mim do que a vida. Deus não confrontou Jonas com esta pergunta provocativa, enfatizando a sua compaixão pela planta e ignorando a importância da misericórdia de Deus para com Nínive. Deus disse a Jonas: você faria bem em estar cansado por causa do risco. Ele respondeu: você faria bem em ficar com raiva até a morte. Jonas 49. A resposta de Jonas revela sua incapacidade de ver além do seu próprio sofrimento e reconhecer a grande lição que Deus estava tentando lhe ensinar sobre compaixão e empatia. Deus usou uma planta em um copo para ilustrar o problema. A importância da misericórdia e da compaixão não é só para Jonas, mas também para toda a cidade de Nínive. Ele explicou que assim como Jonas cuidou da planta, Deus cuidou do povo de Nínive, uma cidade cheia de santim de areoito que sem sua esquerda e muitos animais, e o Senhor disse: tenha piedade de Rissem e eu não teria piedade de Nínive. Uma grande cidade com mais de 120.000 habitantes que não sabem distinguir grandes animes do verdadeiro. Jonas 4.101. A comparação destaca a diferença entre a perspectiva limitada de Jonas e a imensa misericórdia de Deus. A história de Jonas culmina numa profunda reflexão sobre a misericórdia e compaixão de Deus, desafiando o profeta e reavivando a sua própria compreensão dos seus atributos divinos. Deus usou a planta e a experiência de Jonas para ensinar uma lição poderosa sobre a importância de cuidar de todos os seres humanos, independentemente de seus pecados ou falhas, e o Senhor diz: tenha misericórdia de Rissão, tenha piedade de Rissão. N.E. 1. A retórica da pergunta deixa claro que a compaixão divina não conhece limites e que Deus deseja que todos cheguem ao entendimento. A conclusão da história de Jonas nos deixa com uma forte mensagem teológica sobre a natureza de Deus e sua relação com a misericórdia de Deus. Compreender até mesmo os piores pecadores é um tema central que permeia toda a narrativa. A relutância em aceitar esta misericórdia para Nínive serve como um lembrete das nossas próprias fraquezas na compreensão plena da graça divina. A história nos convida a refletir sobre nossas atitudes e a estender a mesma compaixão da Deus a uma teologia do Novo Testamento onde a graça é redenção. É fornecido a todos os que acreditam que Jesus usou a experiência de Jonas como metáfora para sua própria morte e ressurreição, 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 ressurreição. Obediência, porque como Jonas eu permaneço 30 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho de o Homem também cai 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mateus 1240, esta conexão tipológica. Ao longo da Bíblia, assim como Jonas se escondeu para receber a compaixão de Deus de acordo com o nível, muitas vezes somos rápidos em julgar e lentos em perdoar. A narrativa nos impede de pensar em como podemos ser mais compassivos de acordo com o nível, e não ser misericordiosos. Como seu Pai misericordioso. Lucas 636. Isso não nos convida a estender a graça e a compreensão em nossas relações diárias com nossas próprias experiências de fé que isso pode nos dar. Muitas vezes, como Jonas, podemos fugir dos desafios de Deus. Seja por medo, dúvida ou desobediência, a história encoraja-nos a confiar na sabedoria de Deus e a aceitar a sua orientação, mesmo quando não compreendemos totalmente os planos de Deus. A história de Jonas nos lembra que Deus está sempre presente, pronto para nos ajudar. Nos conduz de volta ao caminho certo, não importa o quanto tenhamos concebido. Em última análise,
A história de Jonas nos leva a aprender como podemos ser agentes de mudança em nosso mundo. A pregação de Jonas nos guia da mesma forma que somos chamados a compartilhar a mensagem do amor e da graça de Deus com os outros, sendo luzes no meio das trevas. Você é a luz do mundo. Uma cidade situada em uma montanha escondida para viver de uma forma que reflita a compaixão e a misericórdia de Deus que muda a vida das pessoas ao nosso redor. Se você gostou da história de Jonas, te convido a descobrir a história completa de quem passa por dificuldades até chegar aos problemas. Clique no vídeo que vai aparecer no seu tela. Obrigado por assistir e que Deus o abençoe.